No dia que os meus pais e o Pedro juntaram-me num quarto e tiveram que falar comigo e tudo, porque eles já viram que isto aqui não ia mudar e que eu própria não estava a reparar, que eu estava mal emocionalmente. Eu estava sentada e eles estavam os três à minha volta a falar, tipo, Sara, tens de fazer alguma coisa, tu tens de ver algum profissional assim, tu não estás bem, isto não é normal. Eles estiveram ali a segurar-me nas mãos, a dizer, tu tens de abrir os olhos, porque estava ali sentada a dizer, tipo, mas eu estou bem, eu não sei o que é a vossa coisa. E aos bocadinhos eu fui reparando o que eles foi dizendo, tipo, certas coisas que eu dizia, mas isso é normal. E eles assim, não, isso não é normal. E então isso começou-me a abrir os olhos das pessoas que mais já me estar a dizer, será isso não é bom, isso não está saudável, isso tu tens de mudar alguma coisa. A área que o Vonar mais impactou na minha vida foi a minha mente. Eu vivia num piloto automático, o que fazia um bocadinho complicado a minha vida, tanto no trabalho como no relacionamento, como mim mesma, não conseguia estar sozinha. Eu era uma pessoa muito ansiosa em tudo o que era caso, o que também criava que eu não tinha muita confiança de fazer certas coisas que eu gostava, certos hobbies que eu parei de fazer. Mesmo a maneira de falar era muito negativa para falar sobre mim. Era uma pessoa muito em baixo e o Vonar ajudou a autoconhecer-me e conhecer coisa que eu não sabia, tipo, eu antes sempre pensei que eu não conseguia estar sozinha, eu dava-me ansiedade, e eu amo o meu namorado, mas eu também amo estar sozinha. Viajei sozinha durante este programa e tudo que eu nunca pensei que ia fazer na minha vida, então eu acho que foi a parte da mente, porque conheci coisas que eu nem pensei que era capaz, e tenho muita mais confiança em mim mesma agora. Lembro-me como se fosse ontem, eu estava no trabalho e a minha mãe costuma-me sempre mandar coisas no Facebook e ela mandou-me um depoimento de outra aluna, enfermeira. Ela assim, tu tens de ver, ela passou a mesma coisa que tu, isto, aquilo, de certeza que vai-te fazer bem. Então eu peguei e vi o depoimento inteiro e senti-me muito reconhecida. Era uma coisa que eu estava a sentir muito, que era aquele ciclo que a minha mente não estava bem, a maneira que ela estava a falar e tudo. Eu reconhecia-me nessas coisas e então eu virei-me para a minha mãe e me inscrevi primeiro e depois virei-me para a minha mãe e disse que eu tinha me inscrito e ela ficou toda feliz. Só que eu virei-me para ela e disse, tipo, mas esta vai ser a minha última tentativa, porque eu já estou cansada, já são 4 anos disto, eu já tive muita coisa, experimentei tudo, se isto aqui não der, eu não vou tentar mais. Falei isso com os meus pais, falei isso com Deus, a minha mente foi tipo, eu vou me concentrar nisto, vou dar o meu melhor nisto, se não funcionar é porque não é para mim, e eu tive a sorte que funcionou. O que despertou interesse na mentoria Vonar foi o trabalhar a mente e o corpo junto, porque eu sempre trabalhei os dois, mas separado. E o quanto mais eu li tudo e aprendia que afinal a mente não estando bem, o corpo também não está, e os hábitos são criados assim, foi uma coisa que para mim fez sentido. Nos outros profissionais que eu trabalhei, falava-se muito no passado. Isso foi uma coisa que eu reparei, falava-se muito nos traumas, no passado, e eu sentia que ficava presa naquilo. E depois já era sempre, o que é que tu achas que te ajuda? E eu sinto que eu não sabendo, não consigo dizer o que é que eu acho que me ajuda, e eu sinto que o Vonar, para eles é muito o futuro, é sempre para o futuro. E eu acho que isso ajudou-me muito nessa coisa. O Vonar também me ajudou a criar certas ferramentas, eu tenho agora uma caixinha cheia de ferramentas que eu posso usar para quando alguma coisa acontecer, o que eles sempre disseram pode acontecer e vai acontecer, eu saber lidar com elas, porque o importante não é o cair, porque cair é normal, o importante é quão rápido a gente se levanta outra vez depois disso, e o programa Vonar deu-me muitas ferramentas que me ajudam e me vai ajudar a levantar-me todas as vezes para não voltar outra vez à mesma coisa, que eu senti que faltou muito nas últimas vezes que eu tentei para melhorar a minha parte emocional. Aprender sobre o cérebro foi uma coisa muito interessante, que eu depois também estive a falar com minhas amigas, assim, porque muita coisa que eu achava que era normal, ou tipo que era uma coisa que toda a gente tinha, o Vonar tirou essa imagem, o filtro por cima, a explicar exatamente o que estava a acontecer. Tipo, havia coisas que eu fazia que eu pensava, tipo, é a minha rotina, eu sou assim, e de repente é tipo, não, é isso aqui, é a tua dopamina, tu estás a fazer isto para ter isto. E eu tipo,
Ok, eu só pensava que era uma parte de mim, de eu sou assim, mas afinal não era, era uma coisa que eu estava a criar, que eu estava a treinar, saber que o cérebro também pode-se treinar, pode-se mudar, a identidade pode-se mudar, foi uma coisa muito grande que foi importante na minha vida, porque eu era muito, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, o que fazia a minha vida um bocadinho mais complicada, e agora sabendo que consegue-se mudar isso. Isso de eu sou assim e acabou não existe mais no meu vocabulário, porque dá para treinar, dá para ir buscar, dá para mudar, só tem-se de ter a força de vontade e de saber também o que fazer. E a mentoria Bonar me ensinou muita coisa que eu pude agora adicionar na minha vida, que é agora um hábito, que é para mim completamente normal e que eu falo às outras pessoas e tudo, porque mal se entende essas coisas, muda completamente a vida. Antigamente eu tinha muito medo do futuro, porque eu estava confortável na maneira que eu vivia, mas eu sabia que era mau. E então eu tinha muita ansiedade de morar sozinha, de me casar, de ter filhos, por continuar essa ansiedade, continuar essa negatividade. O que agora é totalmente fora de conversa. Estou muito ansiosa para continuar a minha vida com o Pedro e continuar a dar o que eu acho, o que eu aprendi, tudo continuar para os meus filhos e tudo. Ainda sou nova, mas eu tenho a certeza que isso agora está nos meus planos e não me dá ansiedade nenhuma, porque eu sei que eu consigo lidar com isso, porque era uma coisa que estava-me a complicar muito, porque eu sempre tive esse sonho de família, de casamento e assim, e como eu sabia que eu estava mal, para mim foi sempre importante que eu só ia continuar o próximo passo quando eu estivesse bem. E agora eu posso dizer que eu estou bem e que posso continuar os próximos passos com muita confiança. Antes de Bonar, a minha mãe foi a minha maior apoiadora em tudo. Ela tinha visto que já não tinha aquele amor na vida, estava muito negativa e eu passo muito tempo com ela, ao telefone, tanto como pessoa, e então ela via que faltava certas coisas além da minha vida, tanto emocional como fisicamente, né? E então ela sempre falou com muito orgulho com toda a gente, com a minha madrinha, com as minhas tias. Eu lembro-me dela dizer à minha madrinha, tipo, eu nunca vi a Soraya a ter tanta motivação para fazer alguma coisa, para seguir um plano, nunca vi a Soraya assim confiante. A maneira que ela olha para mim e diz, tipo, Soraya, eu estou a ver a Soraya antigamente, um brilho nos olhos, eu sinto a Soraya, a minha pequenina, a minha filha, e isso me foi sempre muito emocional, é por isso. E, e isso encheu-me o meu coração também ver que não só era para mim, como também para a pessoa que me ama e que né, me criou, minha mãe, que também consegui, tanto para ela como para o meu pai, que eles têm muito orgulho de mim agora e falam para toda a gente. Eu posso dizer com muito orgulho que o Bonar deu-me outra razão de viver. Essa é a frase.